Beleza, abri um CNPJ. Quais são as alternativas que eu tenho com o CNPJ, pessoal? Microempreendedor individual. Alguém aqui é microempreendedor individual? Perfeito. Também tem um colega lá, não pode, meu amigo, compra e venda de veículos não é permitido fazer como microempreendedor. Quando você faz isso sendo microempreendedor, você não está formalizado da maneira correta, você não tem a atividade no seu CNPJ que de fato você desenvolve. Ou seja, você está correndo risco aí com relação a isso. Simples Nacional, regime tributário que muitos querem por uma certa simplificação e por acreditarem também que tem uma tributação menor, tem um custo menor. Poucas vezes, no caso de compra e venda de veículos, sim. Na maioria das vezes, no caso de compra e venda de veículos, não. Tá? Aí eu tenho o lucro presumido. Esse regime tributário, para quem compra e vende veículos, na grande maioria das vezes, é o mais interessante. Nós vamos detalhar um pouquinho isso mais à frente para vocês. E o lucro real, que para compra e venda de veículos usados não é tão interessante assim, a não ser que você esteja obrigado a ele acima ali de 78 milhões de faturamento anual. Deus abençoe que todos logo estejam obrigados ao lucro real, porque vão estar faturando muito bem, né? Exemplos de tributação, pessoal. Olha só, quando eu falo em Simples Nacional, qual que é a consequência de vocês estarem comprando e vendendo veículos no Simples Nacional? Quando você compra o veículo, a Receita, o Fisco, o sistema tributário, ele não quer nem saber quanto que você pagou. Quando você vende, a tributação ela se dá na totalidade do valor da venda do veículo. Tá? Então, isso você vai pagar, ali, comprei um veículo por 90, vendi por 100, eu vou pagar imposto sobre 100. Pô, é injusto isso, não é? É uma paulada de imposto. Então, não faz sentido estar no Simples, quando eu tenho uma comercialização de veículos com uma quantidade significativa, porque eu vou pagar muito mais imposto. Provavelmente, na maioria das vezes, quando a gente recebe empresas lá na M que vem com essas condições, o pessoal não está declarando o seu faturamento. Está no Simples, mas não está declarando as entradas e as saídas dos veículos. Por isso que ainda não entendeu as consequências tributárias que existem nesse regime para compra e venda de veículos. Quando eu falo em consignação, isso daqui gera uma confusão danada. O pessoal tem muita dúvida sobre consignação. A consignação, em alguns casos, no Simples Nacional, ela compensa. Porque a consignação, sim, eu pago o imposto sobre diferença de valor de entrada e saída. Eu pago ali sobre o valor que eu combino, por exemplo, a minha comissão, o meu valor que eu vou receber para intermediar essa venda para um cliente meu. Tá? Então, muitas vezes, empresas de veículos, elas têm um CNPJ que ela trabalha no Simples Nacional para trabalhar essa questão de consignação e um outro CNPJ no lucro presumido para trabalhar a questão da compra e venda com alíquotas menores. Tem que tomar muito cuidado, porque tem uma questão de caracterização jurídica do negócio. Tá? Então, para que eu faça, eu tenha 2 CNPJs, eu tenho que ter um planejamento tributário estratégico para que não se confunda essa questão jurídica e o fisco interprete que você está omitindo, está sonegando, está usando estratégias ali que não são válidas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Existem 2 formas corretas de fazer isso, que é através desse planejamento, que as empresas são constituídas com os quinais, os códigos de atividade correto, o endereço correto, o quadro societário correto também. Tá? E tem uma outra questão também que é chamada de elisão fiscal. Quando a gente enquadra em uma dessas 2 situações, a gente dá legalidade a esse tipo de negócio. Se você não enquadra estrategicamente nessas situações, você deixa o negócio vulnerável e o fisco pode penalizar vocês. Lucro presumido. O que acontece no lucro presumido, pessoal? Olha só. Eu posso fazer a venda do meu veículo e tributar sobre o valor total da venda, aplicando alíquotas menores, que chegam a 5,93 do valor total da venda, fora o ICMS, tá? Cada estado tem um percentual, uma redução de ICMS. Mato Grosso do Sul é 1%, São Paulo, se não me falha a memória agora, é 1,08%, mas tem estados aí que chega até 5%, então tem que ter uma análise bem detalhada aí com relação ao ICMS no estado. Então, lucro presumido, quando eu compro, o mesmo caso do Simples, olha só, eu comprei por 90, vendi por 100, eu vou pagar lá os 5,93 sobre 100. Então, não é uma boa estratégia também. Aí eu tenho o quê? Uma outra opção, que eu tenho o artigo 5º da lei, eu estou olhando para o telão aqui, que não estou sem retorno ali, não estou de costas para vocês não, tá? Então, eu tenho uma legislação, que é o artigo 5º da lei 9.716, que ela permite tributar a comercialização no lucro presumido como se consignação fosse. Aqui fica mais interessante, porque eu compro por 80, por exemplo, e eu vendo por 100, eu vou pagar o imposto só sobre a diferença dos 20. Então, eu vou pegar os 20 mil ali que sobrou, por exemplo, e eu vou aplicar as alíquotas de presunção
que a legislação me permite, então é como se desses 20 mil que me sobraram ali de lucro, eu aplico 32% como se fosse o lucro de fato, para pagar imposto de renda, e eu aplico 32% para pagar a contribuição social, que no final das contas eu tenho uma alíquota de 11,33%, é maior do que a outra, só que é só sobre a diferença. Ou seja, entenderam que comprar e vender no lucro presumido traz uma tributação muito menor? Sim? Faz sentido? Show! Então, isso daqui é o que nós temos no cenário tributário hoje, tá? Simples Nacional, vou pagar sobre o valor cheio. Lucro presumido, tem uma alíquota menor, só que sobre valor cheio, que não faz sentido, eu trago uma alíquota maior, só que só sobre o valor da diferença da minha compra e da minha venda. Lucro real, via de regra não faz sentido a não ser por faturamento. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês o seguinte, eu vou presumir que do valor da diferença ali, dos 20 mil, como o exemplo que eu dei, de 80 para 100, sobrou 20 mil, eu presumi lá que 32% apenas daquilo é lucro. Então, eu estou aplicando tributação sobre 32% do resultado. Dificilmente alguém vai ter um resultado menor que isso para aplicar um lucro real e querer deduzir despesas. Sem falar que o lucro real é um regime tributário que ele tem muito mais burocracia, né? Ele tem muito mais informação que é entregue ao fisco ao tempo todo. Então, é a sua empresa de porta aberta para o fisco estar monitorando absolutamente tudo que está acontecendo ali. Lucro presumido e simples são regimes tributários relativamente que deixam as informações mais protegidas, ok?